Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Será inaugurada na sexta-feira a Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil, uma alternativa para soluções de conflitos, principalmente de negócios internacionais. Vamos saber como funciona essa Câmara de Arbitragem do Brasil. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Oswaldo Agripino Castro Júnior, que é vice-presidente de contratos internacionais, marítimos e portuários da Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil, e também com o Dr. Vilmar Roepers, que é o presidente aí da Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil. Obrigado pela presença de vocês. Essa é uma nova nomenclatura, né, da Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil. Que conquistas vão trazer essa Câmara para mediação e arbitragem no país? Primeiramente, bom dia, né? É um prazer para nós da Câmara de Árbitros estarmos hoje aqui na TV Univale para tentar fornecer alguns esclarecimentos sobre os métodos adequados de solução de conflitos para a população em geral. Muito bem, a CAMEDIARB, a Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil, ela está hoje sendo reestruturada com outra nomenclatura, porém ela advém do antigo Tribunal de Mediação e Arbitragem de Itajaí, que foi instituído em 2001 aqui em Itajaí. Depois passou para Centro de Mediação e Arbitragem de Itajaí por causa da nomenclatura tribunal, que o Tribunal de Justiça não concorda, e nós imediatamente resolvemos trocar o nome também. E hoje nós, com uma nova estrutura, um novo quadro de associados e também de árbitros, criamos a CAMEDIARB. A CAMEDIARB, ela prima o quê? Ajudar as partes, pessoas físicas e jurídicas, a solucionarem os seus conflitos, a preverem a solução de seus conflitos da melhor forma possível, através da conciliação, da mediação ou da arbitragem. Agora, professor Agripino, para o setor marítimo e portuário, né, o que isso representa? Representa uma alternativa muito próxima, com um quadro de especialistas, de árbitros, de mediadores extremamente qualificado. Basta acessar o site da CAMEDIARB e ver lá em arbitragem a lista de árbitros, que o interessado verificará isso, no que se refere à solução de conflito envolvendo o direito disponível numa área que é muito estratégica, específica e complexa. Eu tenho casos, eu atuo como advogado desde 1992, são quase 25 anos. E nesses 25 anos, Almeri, advogando no Rio, aqui já há 15 anos, eu posso te dizer que eu já vi o boi voar. Já vi quase tudo em termos de estratégia, de demora, de ineficiência, de falta de qualificação para resolver conflitos. O nosso Poder Judiciário aqui em Santa Catarina, ele tem feito o possível para responder com eficiência, com qualidade, mas a demanda de conflitos decorrente de uma sociedade muito dinâmica, em função do avanço tecnológico, por mais que os nossos juízes e servidores públicos eles se preparem e se qualifiquem, eles não conseguem acompanhar essa demanda de conflitos. Para você ter uma ideia, esse ano tramitam no Poder Judiciário 107 milhões de processos. E são 17 mil magistrados para julgarem esses processos. Dá uma média de 7 mil processos. Para você ter uma ideia, na Alemanha, a cada 300 processos numa vara, a lei automaticamente cria uma nova vara com um novo juiz. Então, nós estamos atuando, e para lidar com esses 107 milhões de processos, são mais de 600 mil advogados. Então, o nosso modelo está falido. Então, a iniciativa para a criação dessa Câmara aqui em Santa Catarina, reestruturada, pegando a experiência, como o Vilmar colocou, de 15 anos de uma Câmara que funcionou e foi criada 5 anos após a edição da Lei de Arbitragem, e de 96 para cá, ou seja, a lei já tem 20 anos, o Brasil, através do CNJ, do Poder Judiciário, STJ, do Executivo, do Congresso, eles já trouxeram todos os tratados internacionais, o que tem de mais relevante para disseminar dentro do nosso modelo de solução de conflitos a cultura dos métodos adequados de solução de conflitos. Por que adequados? Porque a sociedade, ela é inerente ao conflito à natureza humana. E nós, operadores de direito, eu como advogado, eu tenho que dar a melhor opção para o meu cliente.
Eu fiz recentemente um julgamento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, era um processo que tramitava há 10 anos. E eu tenho outro que está há 15 anos. É culpa do judiciário? Não, é culpa das partes. E, de certa forma, nós também, como operadores do direito, em não colocarmos para o cliente, quando nos procura, essa possibilidade. E aí tem um outro problema também, que é um mito do não pagamento de honorários na arbitragem nos métodos adequados. Os advogados muitas vezes entendem que não é devido honorário de sucumbência, que é aquilo que se paga para o advogado da parte que ganha o processo. Então, isso é um mito, isso não existe. Se o advogado pedir para a Câmara Arbitral, os árbitros têm que analisar esse pedido como se faz no Poder Judiciário. Só que a maior parte dos advogados tem esse desconhecimento. Então, a legislação é boa, mas a cultura não acompanha a mudança da legislação. Entendi. Então, a inauguração dessa Câmara aqui em Santa Catarina, Itajaí, nós temos árbitros de todo o Brasil. Na área marítima, portuária, na área societária. Basta entrar no site que o interessado verificará isso, camediarb.com.br. Nós temos professores de Curitiba, do Rio de Janeiro, de Floripa, do Maranhão até de fora do Brasil, o professor Dr. Norman Martinez, que é um dos maiores especialistas em direito marítimo. Então, o Mason, John Mason, Paul Mason, então nós temos... Agora, a arbitragem é uma mudança de cultura. As partes escolhem os árbitros. Quando se distribui um processo no judiciário, as partes não têm condição de escolher o juiz. Agora, a arbitragem ela tem uma limitação, ela só pode, a arbitragem, a mediação, a conciliação, direitos disponíveis. É claro que questões de natureza tributária, de natureza penal, que envolve interesse de menor, ainda tem uma quantidade muito grande. E eu te digo, eu estudo o judiciário há 20 anos, o meu mestrado na PUC do Rio foi sobre democratização do judiciário. O meu doutorado na Federal de Santa Catarina, de 98 a 2001, eu comparei os modelos de sistema judicial do Brasil e Estados Unidos. Fiquei um ano como visiting scholar lá na Universidade de Stanford. E um dos itens que eu comparei foi os métodos adequados de solução de conflitos, lá em 98 e 99. Então, nós avançamos do ponto de vista jurídico, de legislação, mas do ponto de vista de cultura jurídica, para trazer esses problemas para o judiciário, ainda não. Agora, professor, doutor Vilmar, o professor Agrippino falou uma questão importante, que é o inchaço do judiciário. Hoje, o judiciário não dá conta de tantos processos e há essa demora, empurrando com a barriga mesmo. Essa Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil, uma das vantagens é essa de tornar mais ágil aí os processos? Olha, eu tenho dito que quando o cliente procura o advogado no seu escritório, ele procura o advogado para que este o ajude a solucionar aquele conflito e da melhor forma possível. Então, como já o Agrippino falou, o advogado tem que mostrar os caminhos possíveis de traçar para a solução desse conflito. E nós já temos, felizmente, o próprio Judiciário, o CNJ, agora o Código de Processo Civil, a partir de março, já prevê, está investindo maciçamente nas tentativas de conciliação e de mediação também. Porque, inclusive judicial, e por que não extrajudicial, que é o caso da Camediarb. Então, nós já temos advogados, aqui eu venho falando, que o advogado, quando o cliente procurá-lo para formar um contrato, ele já deve, conhecendo a situação da arbitragem e da conciliação principalmente, ele já verificar a possibilidade de inserir uma cláusula ali, que nós fornecemos hoje, inclusive o modelo de cláusula escalonada, onde as partes podem optar pela arbitragem, mas por uma tentativa de conciliação antes da arbitragem, da instauração da arbitragem, como é no judiciário. Antes de instaurar o processo, tenta-se uma conciliação hoje pelo CPC. Ele fazendo isso, se as partes resolverem esse conflito por conciliação antes da arbitragem, não é a conciliação pura, é a arbitragem, a conciliação pré-processo arbitral. Na nossa tabela tem uma redução de custas, quer dizer, vai beneficiar, vai resolver mais rápido. E eu já tenho advogado fazendo isso aqui em Itajaí, que o cliente procura, ele verifica que aquele conflito poderia talvez ser resolvido. Não vamos jogar arbitragem, porque não tendo a cláusula, fica mais difícil, mas tentativa de conciliação. E tem trazido e tem dado resultado.
Eu não posso afirmar que quando não tem cláusula, a parte traz, o advogado, a própria parte traz o conflito para tentar a conciliação. A gente vai convidar a outra parte. Convidar. Eu deixo bem claro, olha, ela pode não vir. Ela pode vir e não querer conciliar, porque não podemos forçar nada na conciliação. Mas tem dado certo, a maioria tem dado certo. E aí o cliente fica satisfeito, o advogado fica satisfeito, e atrás daquilo ali vem novos clientes para ele. Isso todo mundo estando satisfeito, a coisa funciona. O próprio judiciário, então, como vimos, já está trabalhando nisso, né? Com o novo CPC, agora com a lei de mediação, tá? E o próprio judiciário está trabalhando nisso e investindo e aconselhando as partes a tentarem solucionar os seus conflitos, não somente no judiciário, mas através dos métodos adequados de solução de conflitos, a mediação e a conciliação e a arbitragem. Eu tenho orientado os meus clientes e alunos na pós-graduação a que, diante de um contrato está sendo negociado, da celebração, a primeira cláusula que eles têm que conversar com a outra parte é a cláusula de arbitragem, ou cláusula escalonada, conciliação e arbitragem. E eu tenho dito, olha, a maior parte das vezes é melhor não fazer um negócio, não fazer um contrato, do que fazer um contrato sem cláusula de arbitragem. O que não significa que, se esse contrato não tiver a cláusula, diante de um conflito, a parte que quer reivindicar um direito disponível, leve para uma Câmara. Mas aí é uma faculdade da outra parte. Se eu tenho isso acordado previamente através de uma cláusula arbitral, a outra parte não tem como sair da arbitragem. Então, os advogados, os empresários, principalmente as partes, elas é que têm a palavra final. E eu acho que os advogados, ao serem procurados nos seus escritórios, têm que colocar essa opção para o seu cliente e deixar a decisão final para ele. E para depois que a ação for ajuizada e que demorar 10, 12, 15 anos, ele não ter argumentos para reclamar, porque foi uma opção dele. Só queria uma palhinha, quanto à questão da cláusula arbitral, eu informo que a Camediarb vem oferecendo às partes, e aos advogados também, claro, um modelo de cláusula arbitral e as orientações como ela deve ser inserida no seu contrato para evitar que ela seja lá na frente, quando acontecer o conflito, ser discutida a sua validade ou não. Tá? Então, esse modelo a gente oferece gratuitamente. Basta a parte ou o advogado mandar um e-mail para o contato da Camediarb, só dizendo qual é o tipo de contrato que está fazendo, não quero saber nome de partes, né? Só o tipo. E a Camediarb vai mandar o modelo e as orientações de como inserir aquela cláusula. Isso gratuitamente. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Agrippino e também com o doutor Vilmar a respeito dessa conquista aí, né, dessa forma de mediação aí, para resolver as situações aí com mais rapidez, evitando aí que vá para o judiciário. É um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje eu recebo aqui no estúdio o professor José Agrippino, que é professor de Direito aqui da Univale e também vice-presidente de Contratos Internacionais Marítimos e Portuários da Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil, e o doutor Vilmar Ruepers, que é o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil, que será inaugurada no dia 19, na sexta-feira, lá no prédio, lá na Intersindical aqui de Itajaí, aqui no centro de Itajaí. A Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil facilita aí os conflitos entre as partes e pode diminuir o tempo que a pessoa gasta lá no judiciário, diminuindo também aí os processos do judiciário. Professor Agrippino, o senhor foca bastante, né, essa Câmara de Mediação e Arbitragem nos contratos marítimos e portuários, né? Quais são os maiores problemas desse setor aqui no Brasil? Você tem problemas relacionados à questão de cobranças na compra e venda internacional. Por exemplo, uma empresa importa de uma trading no exterior, ou uma empresa daqui vende para uma outra empresa no exterior. É um contrato internacional de compra e venda
e não tem uma cláusula de arbitragem. Tá? Então fica solto. Se você tem uma cláusula de arbitragem, seja numa câmara aqui em Itajaí ou em São Paulo, se a empresa for da região, o ideal é que seja por perto. Ou até mesmo no exterior, você reduz o risco desse não cumprimento do contrato. E vai ser julgado por especialistas. Isso na compra e venda internacional. E você tem também problemas relacionados à prestação de serviços de transporte e de natureza logística, né? Armazenagem portuária. Todos esses contratos, os usuários, eles deveriam negociar com o agente de carga ou com o terminal, o agente marítimo, cláusula de arbitragem. E eu não estou dizendo, Almeri, que essa cláusula tem que ser na Câmara A, B ou C. Agora, o ideal é que seja numa Câmara, né, que tenha especialistas, né, com experiência, know-how para julgar isso aí. Agora, como é que é essas conciliações? Estamos no mundo virtual, né? Isso pode ser feito também de uma forma online, por exemplo? Online. Eu participo de arbitragem que vamos dizer assim, as partes, e quando tem um depoimento, é feito por Skype. E os atos, eles conversam via Skype ou via e-mail ou telefone. Há todo um avanço na tecnologia para que se possa fazer dessa forma, reduzindo custos. Quanto à conciliação que você perguntou, Amori, eu faço na prática já há bastante tempo, antes da Camediarb, inclusive, a parte entra com o pedido de conciliação, sem arbitragem, só conciliação. Se a outra parte é de fora, ou mesmo daqui, o primeiro contato que eu faço, eu gosto de contatar a outra parte por telefone primeiro, para ela saber o que é, saber da seriedade da coisa, tá com os pés no chão. A partir dali, fora ou aqui, eu mando uma carta convite, porque como é um convite, eu mando uma carta convite já com os valores, pedindo para ela se manifestar. Eu normalmente faço tudo isso virtual, por e-mail. As partes acordaram, que aí eu estou ali no meio, a Camediarb está ali no meio das partes. Saiu o acordo entre elas, então a Camediarb, o conciliador, faz um termo de conciliação extrajudicial para que as partes assinem. Se elas são daqui, marca um dia e hora para assinar na Camediarb. Se elas são de fora, eu mando por e-mail com as instruções de impressão, assinatura da parte responsável, reconhecimento de firma, porque eu não está assinando na minha frente, e manda para cá e eu pego a assinatura da outra parte e distribuo uma via para cada parte e resolveu a situação. Agora é só cumprir. Isso facilita Já é uma facilidade muito grande, né? Eu tenho feito isso, nós temos uma empresa aqui que ela permitiu que desse o nome. Inclusive, o representante dessa empresa, gratuitamente, ele vai no nosso evento dia 19, dar um feedback da utilização da empresa com a conciliação dentro da Câmara, tá? Que é a Fluipress, desculpa se eu posso citar o nome ou não? Sim, claro. Fluipress Automação Industrial Limitada, que ela tem matriz em Itajaí, tem filial, se eu não me engano, no Paraná e no Amazonas. E eles entraram, conversaram comigo, eu expliquei, e eles apostaram já em 2014, entraram com alguns processos e dali cerca de, aqueles que eu consegui contato, acho que deu uns 85% de êxito. Agora, esse ano, entraram com mais 10, 8 já foram resolvidos. E eles estão maravilhados, quem não está? São pendências que eles têm e que estão sendo resolvidas. Podiam não ser. Que eu deixo bem claro, se você for me procurar, eu deixo claro. De crise econômica eu deixo claro que eu não posso fazer milagre, né? Eu tenho que deixar, porque eu não posso dar garantias que a outra parte vai vir. Sim, exatamente. Mas então essa empresa, inclusive, está disposta, já se ofereceu para ir no evento, dar um feedback, porque ninguém melhor do que aquele que usa para dizer. Exatamente. É muito melhor do que eu. Que eu, lógico, eu estou dentro da Câmara, eu vou falar o que interessa à Câmara. Sim, Agora a pessoa vai falar o que sente realmente. Exatamente. Nas questões internacionais, o senhor até tem um livro aqui, né, professor, dos contratos, né? Isso. Esse livro aí é decorrente da produção acadêmica aqui do mestrado e doutorado em ciência jurídica, né, onde eu já leciono desde 2005, e são diversos capítulos. Tem professor da Austrália, lá da Universidade de Malta, do International Maritime Law Institute, e eu tenho um capítulo aí sobre arbitragem marítima e portuária. Né, que é fruto justamente dessa experiência que eu tenho aí há 35 anos na área marítima. E aqui também tem um outro capítulo, já é um livro
de autoria minha somente, né, um livro com mais de 400 páginas, e que é sobre a nova lei dos portos. E tem um capítulo sobre a possibilidade de uso de arbitragem portuária também. Né? Agora, inclusive tem um decreto que regulamenta isso. Tem literatura, como a gente já mostrou aqui. Como que se trabalha na academia essa questão? Como que se forma através de cases, os novos advogados? Nós trabalhamos através de cases. Eu dou uma disciplina aqui no mestrado, que é Jurisdição, Arbitragem e Comércio Internacional, onde tem toda uma parte teórica e através de cases, principalmente cases envolvendo aqui a região, né, os portos catarinenses e no Brasil. Então é uma questão de mudança cultural. Na graduação existe aí? Na graduação existe há uma necessidade? um núcleo de direito marítimo e portuário, e existem professores que lecionam essas disciplinas, né? Arbitragem. O que está faltando um pouco mais é justamente trazer, inclusive lá na nossa Câmara nós já recebemos advogados recém-formados da Comissão de Arbitragem aqui de Itajaí, né, já fizeram uma visita à Câmara e colocando a Câmara com uma opção a mais, uma opção qualificada a mais, para que esses jovens advogados se insiram na cultura dos métodos adequados de solução de conflitos. Isso é importante, né, doutor Vilmar? Sair da universidade, vai atuar no mercado profissional, já ter essa consciência na realidade. Inclusive, eu acho que em 2011, 12, eu fiz uma das especializações, eu fiz uma especialização sobre educação à distância e fiz à distância. Fiz EAD e fiz em EAD. E lá o meu projeto, eu já colocava um projeto para inserir essas disciplinas mais ou menos na metade do curso de Direito. Não quer dizer que seja só no Direito não, porque isso serve para os outros também, mas principalmente eu foquei em Direito. Mais ou menos na metade do curso, com a disciplina, e a partir dali, como, por exemplo, a Univale tem o setor filantrópico, né? Criar um centro de conciliação e mediação, arbitragem não, porque não tem condição de fazer ali, mas para atender as pessoas que não podem pagar, e aí os alunos, com assessoria de um especialista, de um professor que conhece da área, eles dariam esse atendimento, fariam a prática. Quer dizer, nesse caso, quando eles se formassem, eles já sairiam testados e imbuídos em realmente resolver o conflito de seus clientes através desses métodos. Bacana. Então, isso seria bom, tá? Eu montei esse projeto já lá atrás, né? Bacana. Só para encerrar, esse ano também vai ter aí o congresso, é isso? Ah, sim. Dá licença um pouquinho? Sim. Está falando da FECEMA, né? Isso, exatamente. A FECEMA é a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, que ela foi criada, a semente de criação dela aconteceu aqui na Univale, em 2001, quando o nosso Tribunal de Mediação e Arbitragem da Foz do Rio Itajaí, lá atrás, e juntamente com algumas entidades municipais, entre elas a Univale, instituímos o primeiro Seminário Nacional de Mediação e Arbitragem. E ali, numa reunião, o pessoal que trabalhava já com a arbitragem de Santa Catarina resolveu criar a FECEMA. E a FECEMA, então, foi criada em 2002. Então, a FECEMA tem alguns eventos anuais. Um deles é a revista Catarinense de Solução de Conflitos, onde tem artigos de vários especialistas. Esse ano vai sair agora o 4º número, esse aqui que eu tenho é o 3º do ano passado. Nesse 4º eu sou o coordenador, né? A gente está sempre à frente de alguma coisa, né? Colaborando. E é uma revista muito boa, que ela é distribuída gratuitamente em papel e também no site da FECEMA e das câmaras filiadas e também de algumas entidades parceiras do Brasil e do exterior. Quer dizer, e outro evento é o SECMASC, Seminário Catarinense de Mediação e Arbitragem. Esse ano passado foi realizado aqui, em setembro, você deve estar lembrado, foi aqui na Univale, né? Eu era o coordenador na época. E esse ano vai ser realizado dia 22 e 23 de setembro em Blumenau, tá? Numa outra entidade estudantil lá. Então, as inscrições já estão abertas, já tem praticamente todo o quadro de palestrantes certos, tá? Pode ser constatado no próprio site da www.fecema.org.br ou no site da Camediarb também, camediarb.com.br. Tá? Ali tem todas as informações, inscrição, tem inscrição diferenciada principalmente para estudante, que isso é fundamental, né?
Então, a gente convida também a participar desse evento que é muito bom. Vai ser Inclusive, legal a aqui ministra Eliana pertinho. Calmon, do STJ, vai palestrar. O professor Adão Paulo Ferreira, que leciona Marítimo e Portuário, também vai falar. Tá certo, então. Queria agradecer a presença de vocês, sim, sucesso aí. Lembrando que o lançamento vai ser na sexta-feira, Dia 19. dia 19, lá no prédio da Intersindical, no auditório da Intersindical. Próximo ao né? shopping. Isso. Próximo Tá Shopping certo. Itajaí. Obrigado, professor Muito Agripino, obrigado, mais uma vez. amigo. Obrigado, doutor Vilmar, pela presença aqui. Eu é que agradeço a oportunidade e me coloco, eu acredito que o Agripino também, e a Camediarb também, sempre à disposição para quando for necessário fornecer mais alguns esclarecimentos sobre os métodos adequados de solução de conflitos. Tá Obrigado. certo. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui para você. A gente volta amanhã. Até lá.